Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um Hard Information, aquele vídeo delicioso, prazeroso, querido, que te mantém informado de tudo que vem acontecendo ao longo desse tempo, desse mês, dessa semana, do dia de hoje, na indústria de animação ligada a mangás, light novel, entre várias outras coisas. Para todo caso, no vídeo de hoje, sendo bem honesto com vocês, tem muita coisa bem legal, tipo, bem contente, bem surpresa, como uma notícia bem preocupante. Você vai notar isso ao longo do vídeo. Mas para todo caso, você verá o anúncio, o dia finalmente foi anunciado de Sword Art Online Alicization War of Underwater do Parte 2. Será para o mês de abril, como a gente já sabia, como já havia sido anunciado, mas será apenas no final do mês a volta desse, ó. E você saberá o dia do vídeo de hoje. Para todo caso, foi dado pistas também sobre o autor de Gotobon no Hanayomi e seu novo projeto. Eu achei bem legal essa entrevista, inclusive. Além da chocante notícia do cancelamento da Anime Japan 2020, isso mesmo. E também foram eleitos os 10 Pokémons do ano. Então você vai saber tudo isso, entre várias outras notícias e curiosidades, no Hard Information do vídeo de hoje. Começando com uma boa notícia que envolve minha obra favorita, vamos falar sobre Sword Art Online Alicization e seu retorno para o mês de abril. Porque o mês, a temporada, a gente já sabia que já havia sido anunciado, mas o dia a gente ainda não sabia. Então, começando, se você quer ver o recap, recapitulando o terceiro curso do total da saga Alicization, você poderá ver no dia 18 de abril, uma semana antes. Então, o recap, digamos que do terceiro, ou se você preferir chamar de primeiro curso da saga War of Underwater, será no dia 18 de abril. Mas quanto à data realmente da volta desse ano, digamos que o segundo curso, essa temporada nova, o que muitos querem ver, porque tem pessoas que não gostam de recap, porque lembram dos acontecimentos e não querem relembrar. Então, para vocês que estão se perguntando, poxa, senpai, quando será que voltará? Então, se você tinha suspeitas de que seria na véspera de maio, nos últimos dias de abril, como por exemplo o último dia de sábado, ou melhor dizendo, o último sábado do primeiro mês da temporada de Haru, parabéns porque você acertou. Sword Art Online Alicization War of Underwater Parte 2 volta no dia 25 de abril. E acontece que muitas pessoas podem até ficar surpresas com esse anúncio. Por conta do quê? Muitos podem pensar, caraca, mas a maioria dos animes começa a estrear, volta na segunda semana, mais tardar a terceira semana. Por que vai demorar tanto para esse voltar, Haru? Então, acontece que eu quero que você se lembre que serão só 11 episódios dessa vez, essa saga. E acontece que eu já estava desconfiado que não seria a primeira semana por eu já saber o número de episódios, como eu falei no vídeo mais recente sobre o PV de ECO. Então, se você quer mais informações sobre ECO, vê aquele vídeo que tá muito bacana, que você vai saber de pontos principais que podem acontecer ainda nessa saga que vai vir. Então, acontece que eu até já suspeitava que seria a segunda semana ou até terceira. Só que acontece que eles realmente vão começar na véspera de maio, digamos que nos últimos dias de abril. Só que acontece que assim, eles vão até a primeira semana da temporada de verão, eles vão até a primeira semana de julho. Então assim, eles concluem junto dos outros animes que também vão até esse prazo, até o final da temporada de Haru. Então pode ser por isso que eles quiseram começar bem no finalzinho, para que eles vão até o final da temporada, para que assim não acabe mais cedo dos demais que ainda vão passar na temporada de Haru. Isso é o que eu acho. Para todo caso, eu fiquei surpreso por eles anunciarem cedo. Eu esperava, digamos, que o anúncio fosse feito pelo meio de um trailer oficial no mês de março, e isso não aconteceu, o que quer dizer que pode ser que o PV desse, digamos que seja 30 segundos a 1 minuto, só aconteça nos últimos dias de março ou até mesmo no começo de abril, tendo em vista que a obra só vai voltar praticamente em maio, os últimos dias de abril. Então eu não suspeito nada que não tenha PV em março, e sim só no comecinho de abril, onde eles mostram a Open nova pela Reona, eles mostram a Ending nova. Então, para todo caso, devemos ficar pacientes, porque pelo menos sabemos, dia 18 de abril volta com o recap. Dia 25 de abril volta com episódios novos adaptando a novel. Para todo caso, se você quer ficar, digamos, ansioso, quer ter hype, vê o vídeo que eu já fiz sobre o PV mais recente desse O, que tá muito bom aquele vídeo, tá bem interessante ainda, eu acho que ele continua atualizado, eles ainda não anunciaram outro PV, então até lá aquele vídeo tá atual, e acontece que quando anunciar um PV, se for muito relevante, obviamente a gente conversa. Mas até lá, vamos esperar, mas a gente já sabe que dia 25 de abril volta esse O para que a gente tenha hype, veja semanalmente e converse bastante sobre o que pode acontecer e sobre o que ocorreu. Mas até lá, agora vamos falar sobre outras notícias no Hard Information. Mas já que a gente tá no clima de PV, trailers oficiais, anúncio de temporadas novas, ou como estreia, adaptações novas, vamos falar sobre um evento que normalmente mostra tudo isso esse ano e é um dos maiores eventos da indústria de consumo de animes e mangás, se não a maior convenção. Vamos falar sobre a Anime Japan 2020, que foi cancelada esse ano. Isso mesmo que você ouviu é devido ao risco do coronavírus, uma doença que vem se propagando pelo mundo inteiro. Acontece que o Japão é uma região que está bem próxima da
região do país mais onde essa doença se alastrou, se manifestou, que é a China. Então acontece que como o mundo inteiro já está com casos de infecções dessa doença, para que não tenha nenhum perigo, por ser um evento bem aglomerado, onde há várias pessoas, por conta de que há vários produtores, CEOs, criadores de conteúdos, fãs, que vão para saber sobre anúncios novos, como projetos relacionados, como para se divertir, acontece que dessa vez não vai ocorrer a edição, para que a sua saúde se mantenha segura, para que você se mantenha precavido e para que você não pegue essa doença, porque pelo menos assim você vai se manter seguro e não vai lá que você vai pegar. Então acontece que infelizmente foi cancelado o evento que iria ocorrer no mês de março. E acontece que é um dos maiores eventos, para você ter ideia, seria anunciado lá provavelmente mais um PV de Sword Art Online, ou um trailer de Oregairo, poderia ser mostrado alguma coisa envolvendo Fate Grand Order, poderia ser lançado um trailer de Kimetsu no Yaiba, como várias outras obras. Então acontece que infelizmente não será mostrado pelo meio desse evento, e isso é o que eu posso dizer, é triste e preocupante, porque a doença continua se manifestando e vários eventos ainda vão continuar sendo cancelados até que ache uma cura para essa doença. Então não é de se suspeitar que vários eventos ainda que irão ocorrer ao longo do ano sejam cancelados, seja no Japão como no mundo inteiro. E acredito que algo que deve ser enfatizado e exaltado é que a própria Olimpíadas, um dos maiores eventos, se não o maior de esportes, que vai acontecer no mês de agosto, já está em risco de não ocorrer devido ao risco dessa doença. E para você ver, a gente está indo para março e o evento é só em agosto, para você ver a precaução que já está havendo. Então não é de se duvidar que esse próprio evento possa ser adiado como vários outros. E aí a gente entra no assunto, mas Haru, então por que a Anime Japan eles não remarcam? Porque não seria relevante ter Anime Japan esse ano se não for em março. É uma data fixa, é uma estrutura própria que é para todo março, todo ano. E acontece que eu quero que você pense comigo que a temporada de abril daí já teria sido transmitida, já estaria passando. Então mesmo que eles voltassem com maio ou até mesmo junho, grandes anúncios, grandes trailers que poderiam ter acontecido sobre obras que iriam ser mostradas na temporada de abril, não poderiam ser mostradas. Então não seria relevante eles adiarem esse evento, por conta de que ele já tem toda uma estrutura e várias produções, digamos que várias obras, já estariam, digamos que na Anime Japan no mês de março, por conta de que já mostrariam seus trailers para a temporada de Haru. Um exemplo disso é Oregairo e Sword Art Online, que voltam para a temporada de primavera. Então, acontece que não é relevante você adiar daí esse evento. É melhor que você remarque para o próximo ano, né, com uma estrutura melhor e tudo, porque a culpa nem é do próprio evento, e sim da doença que está se manifestando pelo mundo. Então, eu, na minha opinião, acho que mais do que justo, não seria relevante eles remarcarem um evento desse tamanho, pela estrutura, por mais que ainda tenha 2 temporadas, tenha vários filmes, eu não acho relevante, sendo que a temporada de primavera é a maior temporada, digamos que de todo o ano da indústria da animação. Você vê que são várias obras, você vê que são várias continuações. É aquele fato, né? É aquela história. O quão fraco é a temporada de inverno, a de primavera realmente começa, digamos, as produções ao longo do ano. Pelo menos eu vejo assim essas 2 temporadas. Mas para todo caso, isso é conversa para outro vídeo, sobre as temporadas que são mostradas. A temporada de inverno, de primavera, a temporada de verão e a temporada de outono. Mas para todo caso, é isso que eu queria falar. E para você que tem aquela dúvida, tá bom, Haru, não vai ocorrer o evento. Mas e agora? Como é que Kimetsu no Yaiba, por exemplo, ou qualquer outra obra vai mostrar, digamos que seus anúncios, seus trailers? Porque por mais que eles mostrem normalmente trailer, tem vários anúncios que irão ocorrer, digamos que da obra, seja spin-offs, continuações, projetos novos. Não é só, digamos que o trailer do filme novo que vai ser lançado, por exemplo. Então, acontece que eles podem fazer eventos próprios, é algo que já vem acontecendo com várias obras, como eles podem fazer, digamos que por meios de canais oficiais, como por exemplo o YouTube, Twitter, entre vários outros exemplos. Normalmente eles já fazem isso, só que agora não vai ser uma estrutura como da Anime Japan. Eles fazem o seu evento próprio ou anunciam pelo meio, digamos que da internet. Então provavelmente vai ser assim que eles vão fazer os anúncios que eles têm para fazer ainda ao longo desse ano, ou eles irão se apresentar em outros eventos e daí eles fazem como eles sempre fazem, mostrando depois pelo meio das redes sociais para os fãs do mundo inteiro, como já vem acontecendo. Então, na minha opinião, por mais que seja triste, tem outras maneiras de você apresentar o que você deseja, digamos que sobre a sua obra, digamos que ao longo do ano. Não precisa ser necessariamente na Anime Japan. O fato é que esse evento é o maior, por isso é sempre bom ocorrer. Mas como não vai ter, você tem outras maneiras. É isso que eu quero deixar claro no vídeo. Então acredito que era isso que eu queria ressaltar sobre a Anime Japan. Vamos ficar ligados para ver o que vai acontecer ainda ao longo dos meses, se vai ter outros eventos que vão ser cancelados ou até mesmo remarcados, e como, digamos que as produções como ReZero, entre várias outras obras, irão fazer, digamos que seus anúncios oficiais nesse ano. Para todo caso, tendo falado sobre isso, agora vamos voltar para uma notícia, uma curiosidade mais divertida. Mas agora
Agora vamos falar do Pokémon do ano. Isso mesmo que você ouviu, afinal a Pokémon Company anunciou pelo meio de seu canal oficial no YouTube quem foram os 10 Pokémons do ano. Os mais queridos, os que os fãs votaram várias vezes no Google para colocar nesse top 10 para que seja mostrado aos fãs do mundo inteiro. Então, vamos logo falar sobre essa votação, porque eu fiquei bem surpreso com o primeiro lugar. Eu acredito que um Pokémon muito querido, que rivaliza com o Charizard, e acontece que é o meu Pokémon favorito, então tô bem satisfeito que ele pegou o primeiro lugar. Acontece também que eu fiquei bem surpreso pelo mascote da Pokémon Company não estar no top 10 de forma direta, que é o Pikachu, mas de forma indireta temos algo relacionado ao Pikachu no top 3. Então vamos logo à votação que teve duas Evolutions. Vamos falar sobre os 10 melhores Pokémons. Começando agora com a 10ª posição que nosso querido Gengar ocupou. Na 9ª temos Gardevoir, na 8ª Rayquaza e na 7ª Garchomp. E agora sim a gente começa, eu diria que os mais queridos. Por conta de que na 6ª posição, com mais de 66 mil votos, Silvio consegue. Na 5ª posição, nós vemos que quem fica é Umbreon, ou seja, você vê duas Evolutions pegando a 6ª e a 5ª posição, e não foi muita diferença, se você for ver, foi diferença de 1000 votos para Umbreon. A Silvio poderia muito bem ter pegado o top 5, eu até queria, porque é a minha Evolution favorita, eu acho muito linda a Sylveon. A Ivy, sem dúvidas, é um dos meus Pokémons favoritos, então eu queria que eles tivessem pego o top 5. Mas para todo caso, ficou na 6ª posição, eu já tô feliz, porque a Umbreon também é uma das minhas Evolutions favoritas. Então, para todo caso, tivemos duas Evolutions na 6ª e na 5ª posição. Agora, na 4ª, a gente vê que é um dos Pokémons mais queridos que não ficou no top 3 e me deixa muito contente porque não teve, digamos que, a saturação de canto. Quem conseguiu a 4ª posição foi Charizard. E é algo bem surpresa, tendo em vista, digamos que, a popularidade desse Pokémon, digamos que a nostalgia, o fanservice. Só que acontece que eu fiquei satisfeito porque eu não sou fã da saga Kanto, não sou fã, digamos que, da primeira geração. Eu gosto do Charizard, mas tá muito bom na 4ª posição, poderia até ficar na 5ª, e uma Evolution fica na 4ª. Mas agora sim, vamos logo falar sobre o top 3. Começando esse top 3, meu querido, com mais de 99 mil votos, com uma referência a nosso querido Pikachu, Mimikyu consegue a 3ª posição do Pokémon do ano. Eu acredito que é algo bem curioso, porque você nota que a Alola é Mimikyu, tipo, você lembra desse Pokémon provavelmente. Foi o Pokémon mais popular, não é à toa que foi mostrado isso, é o Pokémon mais querido, eu acredito que dessa geração. Então acontece que o Mimikyu roubou toda a atenção para ele. Acredito que tendo falado da 3ª posição, que eu fiquei bem surpreso, vamos para a 2ª posição, onde Lucario consegue com mais de 100 mil votos. Era algo esperado, é um Pokémon querido, só que muitas pessoas talvez não acreditavam que ele conseguiria a 2ª posição. E agora vamos para a 1ª posição. Indo para a 1ª posição, meu querido Kohai, vamos para o meu Pokémon favorito. Eu diria que é aquele Pokémon que eu fiquei muito satisfeito em ver em primeiro lugar. Afinal, nosso Pokémon favorito, a gente sempre vai ficar satisfeito em ver que, digamos, estraçalhou e tá no topo. Então, vamos falar de um Pokémon que é o asa do Satoshi, digamos que na série de Pokémon, o anime. Vamos falar de um Pokémon que é do tipo água, do tipo Dark. Vamos falar de Gekouga, de Greninja, que conseguiu o primeiro lugar com mais de 140 mil votos e se torna o Pokémon do ano. Eu acredito que foi satisfação pura, tanto o Greninja como foi feito, digamos que essa votação. Eu acredito que você vê realmente que os fãs colocaram muitos dos seus Pokémons favoritos, como muitos Pokémon surpresas acabaram entrando. A gente vê que muitos Pokémons populares acabaram não entrando, mas muitos Pokémons também que são populares, queridos, conseguiram entrar nessa enquete, nessa votação de Pokémons do ano. Eu acredito que o primeiro colocado eu fiquei bem surpreso, ainda mais por não ser de canto, mas por ser um Pokémon que rivaliza com qualquer de canto, principalmente o Charizard. Então eu fiquei bem feliz com o Greninja ter conseguido. Eu acho que é satisfação pura porque é meu Pokémon favorito. Posso dizer que as Evolutions eu gostei muito, fiquei bem feliz por ver. Eu até queria ver uma Evolution no top 3, infelizmente não ocorreu. E acredito que era isso que eu queria falar sobre essa enquete, sobre essa votação. Relembrando que você poderia votar quantas vezes você quisesse, todos os dias, porque foi uma votação que a Pokémon Company colocou. Era só você ir no Google que você poderia votar quantas vezes você quisesse no seu Pokémon favorito. Foi uma votação aberta e acontece que os resultados foram apurados e está aí o top 10. Acredito que poderia ter tido mais uma Evolution. Se for ver o top 15, pode ser que tenha uma Evolution, eu não sei. Pode ser que a Lifam esteja lá, também não sei, pode ser que seja outra, mas para todo caso, o que foi mostrado é o top 10, e aqui eu falei um pouco sobre o que eu achei. Para todo caso, agora vamos para outra notícia, para outra curiosidade do Hard Information de hoje. Mas agora acredito que devemos falar sobre algo bem interessante que envolve a Crunchyroll, uma das maiores plataformas de streaming da atualidade de animes.
por conta de que, seja positiva, seja negativamente, você odeia, você ama, é uma plataforma boa, estou sendo honesto, tem seus problemas, mas isso ocorre em qualquer coisa, com qualquer plataforma. Eu acredito que o que a Crunchyroll anunciou essa semana foi muito bom, por conta do que? Eles anunciaram que eles estão fazendo uma produção de 8 obras originais que farão parte do Crunchyroll Originals. E acontece que isso é muito importante e muito interessante pelo fato do que, se eles continuarem produzindo várias obras, pode ser que tenha ainda a possibilidade de um dia eles até mesmo adaptarem uma obra que nunca teve uma segunda temporada. Então eu apoio e acho que a Crunchyroll está indo num caminho muito bom. Eles estão de parabéns pelo que eles fizeram, por estarem pegando direitos e adaptando 8 produções. E isso dá aquela esperança que um dia aquela obra favorita sua que nunca teve segunda temporada possa ter, graças a Crunchyroll, que vai adaptar, que vai cuidar, digamos que da animação e de tudo envolvendo o estúdio responsável. Eu acredito que é bem interessante isso, porque não é qualquer estúdio que eles estão pegando como parceiros. Eles estão pegando o ID Studio, Estúdio Mapa, que foi responsável por Banana Fish, Zombieland Saga, e acontece que são obras até famosas. A gente nota que tem muitos mangás coreanos, digamos que nessa primeira leva deles, talvez seja um meio mais fácil de você conseguir os direitos e adaptar, devemos ser honestos, e talvez não seja tão caro também. E uma dessas obras se chama Tower of Gods, um mangá coreano que está bem alto, eu acredito que é do Seo Sensei. E acontece que, mostrando isso, dá aquela hype também para os fãs de Solo Leveling, que é um dos mangás coreanos mais famosos e hype, digamos que da atualidade, que as pessoas mal veem a hora de ganhar uma adaptação. Então esse Tower of Gods, que é um mangá que tem um sucesso, é de renome até, foi, digamos, pego pela Crunchyroll, quem garante que eles também não peguem com o tempo Solo Leveling, não é mesmo? Então tá aí, digamos que a possibilidade. Para todo caso, se você me perguntasse, a minha hype está pro Tower of Gods, que será lançado na temporada de abril, e também estou bem empolgado para Noblesse, porque envolve, digamos, vampiro, dias atuais, é algo que eu gosto desse enredo, então eu tô muito ansioso para essas obras. Para todo caso, Noblesse é pelo ID Studio, deve ser informado isso. Para todo caso, tem ainda uma dessas 8 obras que já está sendo transmitido, que se chama Inspector, se eu não me engano, ou Inspector, eu não lembro bem a pronúncia, mas que é um anime bem divertido, de mistério, e você deve estar vendo porque é um dos mais famosos dessa temporada. Para todo caso, para você ver, ainda falta 7 obras que ainda serão mostradas, publicadas em 2020, segundo a confirmação da Crunchyroll. Então, parabéns, Crunch, tô muito empolgado, porque isso dá esperança de animes que possam ter uma segunda temporada, graças a Crunchyroll Originals, a Crunchyroll Studio, ou até mesmo uma parceria com estúdios como o Mapa, por exemplo. Para todo caso, acredito que falei rapidão o que eu queria. Tem várias outras obras que, conforme a Crunchyroll lançar, se for relevante, a gente até pode conversar. Mas até lá, vamos agora para a próxima curiosidade, para a próxima informação do Hard Information de hoje. Mas acredito que, seguindo o ritmo de informações bem interessantes, vamos começar a falar um pouco sobre mangás da Shonen Magazine, ou ao menos de seus autores e o sucesso estrondoso de suas obras, porque vamos falar sobre Negiharuba Sensei e sua entrevista mais recente, onde ele fala que seu próximo projeto não será de comédia romântica. Então, os fãs que esperavam alguma coisa envolvendo ainda Gotobon no Hanayomi, ou uma própria comédia romântica totalmente nova, que seguisse alguns padrões de Gotobon, infelizmente não será isso que vai acontecer. O autor mesmo disse em uma brincadeira na entrevista que ele está com o estoque de comédia romântica esgotado devido a Gotobon, então vai levar um bom tempo para que ele possa voltar com uma comédia romântica. Mas ele tem novos projetos que ele está muito interessante, que são totalmente diferentes do que ele já fez, e ele está empolgado e está falando com editores sobre isso, o que mostra que provavelmente no final de 2020, 2021, o Negiharuba Sensei pode voltar, digamos que com uma obra nova. Não acredito que ele vai demorar tanto tempo. E acontece que essa entrevista foi bem bacana pelo fato que a gente já sabe que não será comédia romântica, então dificilmente pode ser que tenha romance na próxima obra dele, tendo visto que ele exaltou, ele enfatizou, digamos que na entrevista, que vai ser bem diferente, algo totalmente novo. E o que seria? Qual seria a pista da nova obra do Negi Sensei? Seria esporte? Porque necessariamente não precisa, digamos que, ter romance. Seria o caminho do Isekai? Será que ele vai para esse caminho? Pode ser que sim, pode ser que não. A obra Shonen? Pode ser que sim. Para todo caso, isso são as pistas do que eu acho que pode ser a nova obra dele. Para todo caso, o autor também diz estar bem curioso em ir até 30 volumes, ou seja, seria o dobro da obra passada dele, e acontece que equivaleria, seria mais de 250, mais de 300 capítulos, para você ter ideia. E acontece que ele fica receioso de fazer realmente uma obra desse tamanho, por conta de que ele sabe o quão difícil, o quão trabalhoso é fazer uma obra. Ele já viu isso por Gotobon, porque ele fazia os traços do personagem, ele criava a história. Então acontece que ele ainda está pensando com muita calma, mas ele tem essa curiosidade.
Sendo 30 volumes ou não, seja 14 ou não, seja 20 ou não, eu posso dizer que eu estou empolgado e estou muito curioso para a nova obra do Nigharu Sensei. Mas até lá, vamos ser pacientes. Me diga aí nos comentários qual obra e qual gênero você acha que ele pode tentar inventar agora que seja bem diferente do Goto Ball. Eu tô crendo que vai ser Sparta, mas pelo todo caso, vamos esperar o autor falar ou dar pistas ainda esse ano ou até mesmo no começo de 2021. Pelo todo caso, 2020 ainda deve ter algo envolvendo o Neg. Agora vamos para a próxima curiosidade que continua envolvendo alguma coisa relacionada a Shonen Magazine. Mas vamos continuar a falar sobre os autores e as obras da Shonen Magazine, por conta de que vamos falar de uma obra que já passou dos 5 milhões de cópias impressas e acabou ganhando ilustrações no metrô de Tóquio. Vamos falar sobre Domesete Kolakarojo de Sasuga Kei Sensei. Para todo caso, é essa grande notícia, a grande revelação de Domekanojo. Eu acredito que é um recorde muito bom, 5 milhões já de cópia impressa, para você ver o sucesso, digamos que da obra, que ela é muito influente, seja no Nippon como fora. Eu fico bem feliz por conta disso, é uma obra que eu tenho um carinho imenso, tenho minhas críticas, obviamente. Eu acho que a obra não tá num momento muito legal, tá num momento bem instável, mas isso é minha opinião. A obra ainda continua tendo momentos divertidos. Então, acontece que eu tô bem feliz pelo caminho, de certa maneira, que a obra toma em algumas decisões, como em algumas eu fico triste, mas isso é o que acontece quando uma obra é muito boa. Ela agrada e desagrada em alguns momentos. Então, aqui, Sensei tá de parabéns. Eu fiquei bem feliz em ver as ilustrações de Domekanojo nos metrôs de Tóquio, pelo fato de que a gente vê a ilustração da Hina, a gente vê a ilustração da Rui, do Natsu da Hina, do Natsu da Rui, e a gente vê tudo isso que é as cenas que já foram ilustradas, que já foram mostradas, digamos que, no mangá. Então, é bem legal ver isso. Para todo caso, a gente fica com aquela dúvida, não é mesmo? Por que a autora, ela não fez uma ilustração comemorativa para ser mostrada no metrô? Por que ela não fez uma ilustração comemorativa no Twitter pelos 5 milhões? Isso é algo que meio que decepciona. É, digamos, uma marca boa, uma marca especial. Então, eu esperava ver uma ilustração, digamos que oficial, digamos, comemorativa, agradecendo os fãs. Posso dizer que eu fiquei bem decepcionado com a Kei Sensei não ter feito isso. Mas, para todo caso, quem sabe um dia ela faz uma ilustração oficial envolvendo isso. Relembrando que a autora sempre faz ilustrações oficiais. Normalmente, digamos que ilustração de Valentine's Day ela aproveita, digamos que cada data comemorativa. É por isso que eu enfatizo aqui a minha opinião, que eu esperava algo em volta desse recorde. Mas, para todo caso, foi isso que aconteceu. Fiquei bem feliz por Domekanojo ter pego esse recorde, que continue pegando recordes maiores. Eu espero que a obra chegue em 30 volumes, é algo que eu quero muito que chegue. Ela tá muito no clima de reta final, mas eu queria que chegasse, porque seria uma marca especial, poxa. 30 volumes de Domesete Kolakarojo, pensa comigo que legal que seria. Para todo caso, agora vamos para a próxima curiosidade, que é bem divertida e que você provavelmente vai amar. Acredito que indo para uma das curiosidades mais legais, digamos, que eu descobri essa semana, vamos falar sobre My Hero Academia. Por conta de que, se essa é a sua obra favorita, acredito que você já quis ter seu quarto decorado pelos cenas do Midoriya, do Aromaito, você já quis dormir numa cama decorativa em torno de Midoriya e Izuku, você já quis, digamos que ter a sensação de estar com o Ochako em seus braços, com o Bakugou, e acontece que você pode ter essa sensação, meu querido Kohai e minha querida senhorita, que está tendo uma colaboração até o dia 29 de fevereiro em Tóquio, no Tokyo Prince Hotel, envolvendo o sucesso de My Hero Academia pelo seu filme mais recente, My Hero Academia Heroes Rising, e acontece que lá você poderá, digamos que, dormir em um quarto decorativo, onde tem almofadas, tem quadros repletas de cenas do filme, você vai ganhar, digamos que, lembrancinhas como escovas inspiradas no Aromaito, você vai ter, digamos que, chaveiros, você realmente vai estar dormindo, digamos que no universo My Hero Academia, num quarto decorativo inspirado no quarto do Midoriya e com várias referências à obra. Então eu acho que é bem legal de ressaltar isso, porque se você tá em Tóquio, aproveita meu consagrado, que não é sempre que vai ter essa colaboração, é aquela colaboração dos sonhos. Se eu estivesse em Tóquio nesse momento, eu já tava fazendo meu check-in e já ficava até o fim da colaboração naquele hotel, porque sério, o quarto tá lindo, a imagem. Para todo caso, a gente viu que também vai ter uma bebida inspirada no Midoriya. Os preços variam de 13 mil a 38 mil ienes. Então, se você quer pegar um quarto tradicional sozinho, para solteiro, como um quarto triplo luxuoso, como um quarto mais moderno, mais caro para você e pro seu harém inteiro, você pode ter a chance. Mas lembre que você vai pagar mais caro. Então vai sozinho que eu aconselho aí. Para todo caso, é isso que eu queria falar, porque eu achei bem legal essa curiosidade. E tá aí, né? A colaboração já tá acabando, mas o sucesso do My Hero Academia é, digamos, enorme a ponto de decorar um quarto de hotel. Sem dúvidas, foram grandes notícias, grandes curiosidades que eu tinha para informar vocês aqui no vídeo.
isso, eu acredito que normalmente a gente até vê na internet, principalmente no Twitter, digamos que páginas mostrando café inspirados, digamos que em obras como Black Clover, My Hero, Fullmetal, Naruto, que são estabelecimentos que servem onde você pode ter referências à obra e, digamos que, comidas inspiradas. Mas um hotel é algo bem curioso e bem diferente, por isso eu acredito que eu fiquei bem contente em informar vocês sobre essa curiosidade, esse evento que estava acontecendo em My Hero Academia. Eu acredito que também o fato de esse voltar somente em abril, no finalzinho, é algo que causa aquela, digamos que, ansiedade, porque a gente quer logo a adaptação, a gente quer ver como estão fazendo as cenas, como vai ser a animação, mas teremos que ser pacientes. E para outro caso, acredito que sobre os Pokémons do ano, eu fiquei bem surpreso, por um tempo bem satisfeito com a forma como foi escolhida. Mas, para todo caso, acredito que praticamente era isso que eu queria falar sobre Pokémon, sobre essas curiosidades e notícias desse Hard Information de hoje. Então, muito obrigado para você que viu esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo Hard Information, no próximo vídeo de curiosidades. Mata, né?